Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e a nossa disciplina é Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos continuar a análise do tema Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Muito bem, deixei vocês na curiosidade no nosso último encontro. Vimos então que as normas constitucionais, que são consideradas de eficácia limitada, podem ser normas chamadas de institutivas ou programáticas. Só que eu deixei em aberto para a gente poder estudar sim neste bloco o que significa uma norma institutiva e o que significa uma norma programática. Ambas, institutiva e programática, são normas de eficácia limitada. E eu já sei o que significa. Significa que há necessidade para que ela produza os seus efeitos de regulamentação, de normatização no campo infraconstitucional. Muito bem, mas por que uma norma iria se chamar norma institutiva ou norma programática, sendo uma norma limitada? Muito bem. A norma que é chamada por José Afonso da Silva de norma institutiva é uma norma que não produz os seus regulares efeitos porque necessita de regulamentação, sim, mas há necessidade de se instituir, de se elaborar o funcionamento de órgãos, de entidades, de organizações para fins de cumprir o mandamento constitucional. Por isso, norma institutiva pensa em instituição, em criar-se uma instituição. E essa instituição decorrerá da criação, por exemplo, de um órgão público. Então, todas as vezes, para que o mandamento constitucional tenha os seus regulares efeitos, há necessidade de se criar, de instituir um órgão, ou mesmo uma subdivisão interna, ou até uma pessoa jurídica como ente da administração indireta, essa norma seria chamada de norma institutiva, ou seja, impõe ao legislador ordinário a necessidade de criar-se uma instituição para fins de dar integral cumprimento ao dispositivo constitucional. Vou dar um exemplo para vocês. O artigo 144, que trata da segurança pública, em seu parágrafo 7º diz: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Muito bem, então nesse caso, ele está falando de órgãos responsáveis pela segurança pública. Quais órgãos? Não sei. Esses órgãos estarão regulados, organizados em âmbito infraconstitucional. Então, a Constituição diz, olha, vai ter que regrar lá os órgãos responsáveis pela segurança pública. Quais são? Como nós não sabemos, e isso depende de normatização em campo infraconstitucional, são chamadas aqui normas institutivas, ou seja, precisa instituir, criar uma estrutura, estabelecer ali como vai se dar essas instituições ou esses órgãos para fins de dar a plena eficácia ao dispositivo constitucional. Então, grava assim, tem que instituir algo, tem que criar um órgão, uma pessoa, então uma norma institutiva. Outro exemplo, as defensorias públicas para fins de defesa daqueles que não têm condições financeiras de arcar com um advogado de forma particular. Então, o Estado propicia, permite ali um advogado que defenda os interesses daqueles que não podem custear. Só que essas defensorias públicas devem ser o quê? Criadas e instituídas. Enquanto não houver a instituição e a criação em âmbito infraconstitucional, tem lá, ó, defensoria, vai ter defensor, ele vai te defender quando você não tem condições, tá. Mas precisa criar, precisa dar vida a essas instituições. Então, seriam aqui normas institutivas. Agora, as normas programáticas têm outro propósito. As normas programáticas são aquelas normas constitucionais
que instituem literalmente programas de ação para o Estado, políticas públicas. São ações ou políticas públicas que devem ser realizadas por aqueles que estão exercendo atividade administrativa ou de gestão. Então, tecnicamente, são aqueles que necessitam de programas sociais, programas econômicos, para fins de plena eficácia do dispositivo constitucional. Então, são políticas públicas num sentido amplo. A Constituição estabelece, olha, você tem direito a se alimentar. Muito bem. Isso basta? A Constituição colocando lá esse dispositivo, isso já ganha realidade, já ganha plena eficácia, produzindo os seus regulares efeitos? Não. Há necessidade de uma série de políticas públicas, de programas de ação, para que aquilo ganhe realidade em âmbito infraconstitucional. É o exemplo do programa Fome Zero. Então, o programa Fome Zero é um programa que, respeitando o mandamento constitucional, dá o quê? Aplicabilidade e eficácia ao mandamento de que todos têm direito à alimentação. Então, as normas programáticas são aquelas normas constitucionais que instituem programas a serem realizados pelo poder público, disciplinando questões de interesse social, interesse econômico, para fins de concretização, para fins de realização da chamada justiça social, valorização do trabalho, amparo à família, combate à pobreza, à marginalização, dentre outras situações. Okay? Então, nesse caso, o intento nada mais é do que possibilitar dar realidade a um objetivo, a uma perspectiva prevista em texto constitucional. Então, não confunda a norma programática, que são essas ações, essas políticas públicas, com as normas institutivas, que são aquelas que necessitam de criação de órgãos ou entidades para fins de dar cumprimento ao mandamento constitucional. Então, tanto a norma institutiva quanto a norma programática é considerada uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque há necessidade de regulamentação e de normatização daquela ideia em âmbito infraconstitucional para que aí sim ela produza os seus plenos e regulares efeitos. Tudo bem? Agora, eu sei que na hora da prova você fica, digamos, inseguro em escolher se a norma é de eficácia plena, contida, limitada, aplicabilidade imediata. Você fala, ai, professora, me confundem, né? Difícil para mim conseguir identificar, na hora que aparece o dispositivo constitucional, se é pleno, contido ou limitado. Vou dar a dica do dia. Dica do dia. A norma de eficácia plena não permite, não aceita regulamentação. A norma de eficácia contida, por sua vez, permite, mas ela está restringindo, ela está diminuindo a aplicação daquilo que é amplo. Então, a Constituição estabelece de forma ampla, imediato direito, e a lei vai restringir. Na eficácia limitada, o movimento é diametralmente oposto. A Constituição estabelece a situação, mas ela não tem o quê? Eficácia no momento. Então, eu preciso da norma para que aí sim ela se amplie e produza os seus efeitos. Então, o movimento na norma de eficácia contida é de diminuir o âmbito de aplicação. Na eficácia limitada é de ampliar a aplicação. Então, quando um dispositivo constitucional, um artigo da Constituição, um inciso do artigo 5º, por exemplo, for trazido a você, como que você vai raciocinar? Muito bem, se a lei puder, nesse caso, diminuir a aplicação desse direito, é contido. Se ele, regulando, amplia, é limitado. E aí você não tem como errar. E mais, quando não houver a possibilidade de regulamentação, então, não, nos termos da lei, conforme a lei disciplina, nos termos que a legislação estabelecer, então, quando tiver essas expressões, ou vai ser contido ou limitado. Quando não tiver, a eficácia é plena. Vamos pegar um exemplo. Artigo 5º, inciso 7 da Constituição diz: é assegurado, nos termos da lei,
a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, nesse caso, independente da legislação, a pessoa pode exercer a sua liberdade religiosa? Aí você pergunta, se você responder sim, e a lei vai restringir, seria eficácia contida. Agora não, porque para assegurar essa prestação religiosa precisa de uma regulamentação, então a eficácia é limitada. Entenderam como raciocina? Nesse caso, o que eu tenho? A Constituição diz, é assegurada a prestação de assistência religiosa, nos termos da lei. Já é automático ou eu preciso de medidas para que os presos possam exercer a sua religiosidade nessas entidades de internação? Eu preciso dessa regulamentação para que isso se efetive. Então, é uma norma de eficácia limitada. Muito bem. Outras observações importantes que podem ser cobradas no seu exame. A primeira é uma designação doutrinária que é chamada de norma constitucional de eficácia exaurida, esgotada ou esvaída. O que é uma norma constitucional de eficácia exaurida, esgotada ou esvaída? Nada mais é do que uma norma constitucional que já cumpriu com seus objetivos, que já cumpriu com seu propósito. Em outras palavras, que já produziu os seus efeitos. Isso acontece quando eu tenho normas transitórias. Então, o ADCT está cheio de exemplos. Por quê? O T do ADCT é de transitório. Então, no ADCT, nos atos de disposições constitucionais transitórias, eu tenho lá uma série de disposições que já produziram seus efeitos, que já cumpriram com todos os seus objetivos. Então, a eficácia já foi esgotada, já foi esvaída, já foi exaurida. Exemplo, artigo 3º do ADCT, que prevê a revisão constitucional após 5 anos da promulgação da Constituição. O STF entende que é uma norma exaurida, ou seja, não há possibilidade mais de se revisar a Constituição. O que pode é reformar a Constituição. Outro exemplo é o artigo 2º do ADCT, que estabeleceu um plebiscito para a escolha da forma e do sistema de governo no Brasil, que já foi feito na década de 90 e a gente escolheu, à época, o sistema presidencialista de governo e a forma de governo republicano. Ok? Então, são as chamadas normas de eficácia exaurida. Outra classificação interessante, trazida pela doutrina, especificamente por Maria Helena Diniz, é a classificação das normas constitucionais de eficácia absoluta, ou também chamado de normas supereficazes. O que seriam essas normas de eficácia absoluta ou supereficazes? São aquelas que não aceitam nenhum tipo de regulamentação para fins de restrição de seus efeitos. São as cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas, como não admite restrição, como não admite abolir aquela temática, que temática? Artigo 60, parágrafo 4º. Então, nesse caso, eu tenho uma norma de eficácia absoluta ou supereficaz. Por quê? Porque ela não admite restringir ou abolir o âmbito de aplicação. Para a gente finalizar o nosso encontro, eu quero diferenciar com vocês algo importante e que vem sendo cobrado em provas e pode ser cobrado no seu exame de ordem. A diferença de aplicabilidade e aplicação das normas constitucionais. Por que há essa diferença? Porque nós vimos que as normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada podem ter aplicabilidade imediata ou aplicabilidade imediata, ok? Numa aplicabilidade imediata, já desde o momento em que a norma está vigendo, ela produz os seus regulares efeitos. Na outra, a necessidade de regulamentação para que ela produza os seus efeitos. Agora, a aplicabilidade não se confunde com a aplicação. Isso porque o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação e não aplicabilidade imediata. E você fala,
Poxa, professora, qual a diferença? Olha, dentro de direitos fundamentais, eu tenho aplicabilidade imediata e imediata, ou seja, normas que necessitam de regulamentação, normas que não precisam de regulamentação e normas que não aceitam a regulamentação. Ou seja, eu tenho eficácia plena, contida e limitada dentro de direitos fundamentais. Só que a Constituição diz que todas as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Então, o que significa aplicação imediata? Significa que mesmo nos casos de normas limitadas, que teriam aplicabilidade imediata, existem instrumentos jurídicos que possibilitam a realização ou respeito à concretização da disposição constitucional. Então, esta aplicação imediata significa existem instrumentos jurídicos que permitem que, mesmo em normas de eficácia limitada, eu tenha a invocação e a proteção desse direito. Exemplo, então eu tenho lá o direito de greve. O direito de greve é uma norma limitada, ou seja, eu preciso da regulamentação para poder exercer o meu direito. Ótimo. Enquanto essa regulamentação não existe, eu não consigo exercer. Então, ele tem uma aplicabilidade imediata. Todavia, há uma aplicação imediata. Qual a diferença? Eu tenho um instrumento jurídico para poder exigir esse meu direito, mesmo que a regulamentação não exista. Quais são os dois instrumentos? Adim por omissão aos legitimados, e aí é excepcional, porque aqui a ideia é constituir o legislador em mora, e para o lesado particular, que quer a proteção do direito, o instrumento seria o mandado de injunção, que nada mais é do que um remédio constitucional que combate a chamada inefetividade das normas constitucionais. Então, não tem regulamentação, eu vou exercer o meu direito de greve. Não é porque você, Estado, não regulamentou que eu não vou exercer o meu direito. Agora, como que eu vou fazer isso se não tem regulamentação? A norma tem aplicabilidade imediata. A norma tem aplicabilidade imediata, mas tem mecanismos para que eu consiga concretizar esse meu direito fundamental à greve. Qual é? Mandado de injunção. Por isso, o artigo 5º, parágrafo 1º, dizendo que normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Cuidado com essa questão que, sem dúvida nenhuma, pode ser uma pegadinha no seu exame. Eu agradeço a todos a atenção, compartilhe essa aula se você gostou e espero encontrá-los num próximo encontro. Tchau, tchau!